Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos discutir alguns exercícios sobre deslocamento de equilíbrio. Acompanhe aí. Vamos lá, primeiro exercício, tá assim ó, caiu no Enem. Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, que é o HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então a gente tem aqui a hemoglobina em meio aquoso, mais oxigênio em meio aquoso, aí gera a hemoglobina oxigenada, que por sua vez pode gerar a hemoglobina mais o O2 separadamente. Então a gente tem esse equilíbrio aqui, pessoal. Então, olha, o que contribui para fazer com que a hemoglobina fique oxigenada, para gerar a hemoglobina oxigenada? Bom, um dos fatores que pode contribuir é o aumento da concentração da hemoglobina no sangue. E outro fator, o aumento da concentração no O2 no sangue, que isso vai fazer com que o equilíbrio se desloque para a direita e aí a gente aumenta a concentração da hemoglobina oxigenada. Só que aqui, nessa questão, ele está falando de atletas que costumam sofrer, apresentar mal-estar ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Bom, pessoal, em altitude elevada, o ar é rarefeito, ou seja, a quantidade de oxigênio presente é muito menor. Se a quantidade de oxigênio gasoso é menor, logo a quantidade de oxigênio dissolvido também, a quantidade de oxigênio em meio aquoso vai ser menor, a quantidade de oxigênio dissolvido no sangue. Porque se a concentração do oxigênio atmosférico é menor, porque a pressão atmosférica é menor, a quantidade de oxigênio no sangue também vai ser menor. Daí, o que acontece? Consequentemente, se a quantidade de oxigênio atmosférico é menor, ou seja, quando uma pessoa voa de uma região de baixa altitude para uma região de alta altitude, o que vai acontecer? A concentração do O2 aqui no equilíbrio vai diminuir. Então, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Então, você tem uma diminuição da quantidade de hemoglobina oxigenada e aí a pessoa acaba passando mal. Então, a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Então, vamos lá aqui, olha... Elevação da pressão arterial, não. Aumento da temperatura corporal, não. Redução da temperatura ambiente, também não. Queda da pressão parcial de oxigênio, exatamente letra D. A pressão parcial, a pressão que o oxigênio exerce na atmosfera vai diminuir. Por quê? A quantidade de oxigênio é menor em elevadas altitudes. Com isso, a concentração do oxigênio também no sangue vai ser menor, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Então, a resposta, letra D. Próxima questão, caiu também no Enem. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de não vai sair. Desmineralização dentária. Perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, que é a placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte apresenta este processo. A gente tem aqui a hidroxiapatita, ela pode desmineralizar, porque ela é sólida, ela desmineraliza, gerando esses íons, cálcio 2+, fosfato
e o OH-. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de... Então vamos lá, pessoal. OH- que reage com os íons Ca2+. Não vai ocorrer um aumento da concentração de OH-, né? O refrigerante é uma substância ácida, então ele não vai provocar um aumento da concentração de OH-. Então a letra A e a letra C estão erradas, ok? Vamos ver aqui a letra B. H+, que reage com as hidroxilas. Bom, se o refrigerante é ácido, ele tem H+. O H+, realmente pode reagir com esse íon aqui, OH-, produzindo água. E aí, consequentemente, a concentração do OH- no equilíbrio diminui, fazendo com que o equilíbrio aqui, olha, se desloque para a direita, no sentido de desmineralizar o dente. Então, a primeira parte está certa, deslocando o equilíbrio para a direita. Exatamente, corretíssimo. Vamos ver a letra D. H+, que reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Está errado. Se o H+ reage com o H-, a concentração do H- diminui. Aí o equilíbrio reage no sentido de aumentar. Então vai para a direita. Então a resposta da questão é a letra B de bola. Próxima questão, caiu no Sesgran Rio. O gráfico a seguir refere-se ao sistema químico. Você tem o hidrogênio gasoso reagindo com o iodo gasoso, produzindo 2HI gasoso, o ácido iodídrico, ao qual se aplica o princípio de Le Chatelier. Então, Le Chatelier foi o cara que estudou deslocamento, né, de equilíbrios químicos. Então, o que o gráfico mostra para a gente? A concentração em função do tempo. Então, aqui, olha, antes de T1, as concentrações estão constantes. E aí, em T1, o que a gente observa? A concentração do H2 dá um salto. Quer dizer que foi adicionado H2 no equilíbrio. E aí, o que o equilíbrio, como que o equilíbrio reage? Ele reage no sentido de diminuir o H2. Então, se eu, de uma vez, adiciono o H2, o que vai acontecer? Então, eu estou aumentando a concentração do H2. O meu equilíbrio vai se deslocar no sentido de diminuir a concentração do H2. Então, o que acontece? Ele se desloca para a direita, consumindo o H2 e, consequentemente, o I2 e formando mais HI. Então, a gente consegue verificar isso no gráfico. A concentração do H2 dá um salto e, logo depois, o que começa a acontecer? O H2 começa a ser consumido e o I2 também. Por quê? Porque eles estão reagindo para formar o HI. E à medida que a concentração do H2 e o I2 vão diminuindo, que são reagentes, o que acontece com a concentração do HI? Vai aumentando, até que no T2 o sistema atinge um novo equilíbrio. Então, na verdade, o que está acontecendo é um aumento da concentração do H2, que é perceptível nessa região do gráfico. O equilíbrio se desloca no sentido de diminuir a concentração do H2. Como? Reagindo ele com o I2, formando mais HI, ou seja, deslocando para a direita. Então vamos ver aqui, ó. Analise o gráfico e assinale a opção correta. Bom, pessoal, então a gente analisando as alternativas, ocorreu a adição de H2 em T1. Então aqui a adição de H2 em T2 está errada. Aqui, ó, a adição de H2 em T1, ok? Aumentou a concentração de HI, exatamente. Essa adição de H2 acabou provocando um aumento da concentração do HI. Então, é isso aí. Essa seria a alternativa correta. Letra D de dado. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado da aula. Dê um like se você gostou, se inscreva no canal e até a próxima.